Pensando em colocar esse cassete com essa corrente na minha bike, porque tá tudo brilhante, ó, tudo bonito. Só que aqui tá tudo gasto. As aparências muitas vezes enganam. A peça tá bonita, né? Tá em ordem, porque o desgaste nela é por igual, então é uma coisa que às vezes é sutil, você não consegue identificar. Mas usar um cassete gasto, vai pular marcha, vai ser sempre complicado. Corrente também, ela pode quebrar, pode pular marcha quando você fica em pé e aplica força, isso pode até te jogar no chão. Então, para saber como identificar o desgaste da transmissão, continua assistindo esse vídeo. Muitas vezes é difícil identificar que uma peça está desgastada se ela ainda não está dando aquele sintoma de pular marcha e tal, mas já está quase chegando nisso. Aqui a gente repara que esse Supercog foi muito usado, então todas as engrenagens estão triangulares e elas deveriam estar como essa aqui, ó, com a parte de cima mais plana. Então, quando você faz a comparação de uma peça nova com uma velha, aí você consegue avaliar o quanto essa aqui está velha e está desgastada. Essas duas coroas, por exemplo, elas são de tamanhos diferentes, mas dá para passar esse princípio para vocês. Se você observar cada curva dessa, tá bem menor do que essas. Olha, essas estão muito abertas, né? Tá meio ovalizada, tá bem deitada e todo dente termina pontudo. E aqui não, ó, eles têm uma parte que é plana em cima. Então, quando você compara dessa forma, fica bem fácil de identificar. Ô louco, meu! Olha! Mas Edu, eu não tenho uma peça nova para comparar com a velha. Mas é fácil, você olha ou tira uma foto da sua e no site de busca que você está consultando o preço, você consegue comparar, porque tem fotos bem ampliadas, então dá para ver bem essa diferença do formato dos dentes. E mais uma coisa, tanto nas coroas quanto no cassete, é difícil ele estar inteiro desgastado, porque as marchas que vão primeiro são aquelas que a gente usa mais, muitas vezes marchas de velocidade ou as mais reduzidas para subidas íngremes, e é o caso aqui, a gente tem esse cog muito desgastado e o mais próximo já não está tão desgastado assim. E se você tem, por exemplo, uma bike com 2 ou 3 coroas, você consegue comparar o desgaste de uma coroa com a outra na própria pé de vela e vai notar que tem uma que gasta mais do que a outra. Olha que curioso, essa e essa estão mais gastas que as outras. As ferramentas de verificar desgaste de corrente hoje estão mais baratas, mais populares, né? Muita gente tem e vale a pena adquirir. É só seguir as instruções, né? Tem esses pinos de encaixe, encaixa primeiro o 1, o 2 e o terceiro a encaixar na corrente é o 3. Numa corrente boa, ele não chega a entrar ou entra só uma pontinha. Se ele entrar muito, a corrente encostar aqui, já até passou da hora de trocar. Está muito desgastada, porque a corrente ela fica toda frouxa, cada elo fica frouxo, a roldana, né, cada rolete daqueles gasta, então ela fica como se estivesse mais longa, aí a ferramenta consegue identificar. Isso. O 2. Olha, entrou completamente aqui, ó. Ainda tá com folga. Tem vários testes que dá para fazer antes de você comprar essa ferramenta para medir o desgaste. Um deles é assim, você tira a corrente e coloca ela nessa posição e curva, né? Ela tem que curvar até um certo limite. Essa aqui, ó, tá praticamente, dá para fazer uma bola, né? Um círculo perfeito com ela, de tanto que ela curva. Ao passo que quando você pega uma corrente nova, essa curvatura é muito menor, ela não consegue se curvar tanto assim. Não passa disso, ó. Tem um outro teste que você pode fazer e esse nem precisa tirar a corrente da bike. Você deixa a corrente na coroa maior ou na coroa única e puxa ela para frente, em direção à roda da frente da bike. Ela vai se afastar um pouco da coroa, mas não pode se afastar muito. Se ela afastar demais, chega até passar um lápis pelo vão, passou da hora de trocar. Mesmo que eu coloque uma coroa nova com aquela corrente velha,
Ainda assim vai dar um vão muito grande quando você puxa aqui para frente. E é uma coisa que vocês não devem fazer, porque é jogar dinheiro fora. Porque não vai dar o resultado que você espera, vai continuar pulando marcha, porque a corrente não vai casar, né? A corrente velha não vai casar com uma engrenagem nova. E ao contrário também não funciona. Agora tudo novo, né? Corrente nova, coroa nova. Vamos ver esse encaixe como fica. Ó, você não consegue afastar mais do que 2 milímetros, 3 milímetros no máximo. Correntes nesse estado também devem ser trocadas, né? Principalmente bikes que ficam guardadas na praia, esse tipo de coisa. Esse caso é muito específico, porque essa corrente é daquela CC, então ela não está gasta, né? Uma corrente que envelheceu sem usar, mas está muito ferrujada e ela faria muito barulho mesmo lubrificada, e também tem os elos duros, né? Travados, então não é legal. Tem gente que troca as coroas a cada 2 trocas de correntes, mas, claro, isso tem que ser avaliado dependendo de quanto você pedala, né? Porque é arriscado você colocar peças novas com velhas. De repente você tem uma coroa e um cassete antigo, já usado, e coloca uma corrente nova nessa coisa de trocar, né, 2 correntes para uma coroa e acaba desgastando prematuramente a peça. De qualquer forma, é bom avaliar e trocar a relação inteira. Assim a bike fica perfeita e não vai te deixar na mão no pior lugar, que são aquelas subidas fortes quando a gente pedala em pé. Simples, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!